Seja bem-vindo, querido irmão. Que a luz do nosso Mestre Maior, Jesus, continue iluminando seu caminho. Há perguntas que nascem no silêncio da alma, e talvez nenhuma doa tanto quanto esta. O que acontece com o espírito que escolhe partir antes da hora? Se você chegou até aqui é porque sente, em algum canto do seu ser, que a morte não é o fim, apenas uma passagem envolta em mistério e saudade. E hoje, juntos, vamos caminhar por esse território delicado, onde a dor humana se encontra com a infinita misericórdia divina. Descubra o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Cada existência é um fio de luz tecido nas mãos do Criador. Mesmo quando esse fio se rompe de forma abrupta, ele nunca desaparece, apenas se recolhe ao tear da eternidade, aguardando o momento certo de recomeçar. Mas o que muitos não sabem é que as marcas do suicídio não pertencem apenas ao corpo que ficou para trás. Elas se gravam na essência, como lembranças vibracionais, memórias que pedem cura e reequilíbrio. Os mentores espirituais, em suas comunicações amorosas, descrevem esse instante com uma doçura que desafia o medo. Não há castigo, há acolhimento. O espírito, ainda confuso, é envolvido por vibrações de amparo. Muitas vezes não entende que já se libertou da carne. Continua sentindo, continua pensando, continua amando. Apenas desperta num outro plano, mais sutil, mas igualmente real. Imagine alguém acordando de um sonho profundo, sem reconhecer o lugar onde está. É assim que muitos descrevem o primeiro momento após o último suspiro. O cenário muda, mas a consciência permanece. O tempo já não é o mesmo, e o corpo agora responde a pensamentos, não a músculos. Alguns percebem presenças ao redor, espíritos amigos, familiares desencarnados e muitas vezes entidades socorristas que emanam uma luz serena. Essa luz não julga, apenas envolve, consola e conduz. No entanto, nem todos conseguem enxergá-la de imediato. A mente, presa às dores que antecederam o ato, pode gerar névoas, criando paisagens turvas, simbolizando o estado interior da alma. Não é punição, é consequência vibratória. Assim como a tristeza gera sombras na terra, ela também projeta tonalidades no plano espiritual. Por isso, os mentores afirmam: ninguém está condenado, está apenas em tratamento. Os relatos trazidos por médiuns fidedignos, como Chico Xavier, falam de colônias de recuperação, verdadeiros hospitais da alma. Ali, o amor é a medicina. Cada espírito é recebido com ternura, convidado ao arrependimento sem culpa, à reflexão sem desespero. Os atendentes espirituais explicam que a dor humana não é apagada, mas transformada em aprendizado. Cada lágrima derramada no arrependimento sincero se converte em centelha de luz que reacende o caminho da esperança. O suicídio, dizem os mentores, é um grito de dor e não de rebeldia. Por trás dele há quase sempre uma alma sensível, ferida, cansada de suportar o peso do mundo. Mas nenhuma dor humana é eterna, e nenhuma falha é definitiva. O amor de Deus é tão vasto que alcança até os abismos mais sombrios da consciência. Mesmo aquele que se sentiu perdido é encontrado. Mesmo aquele que acreditou ser esquecido é lembrado. Mesmo aquele que fugiu da vida é abraçado pela vida maior. Quando o espírito desperta após o ato, sente-se como quem acorda em meio à névoa de um sonho inacabado. Muitos tentam voltar, gritar, tocar os entes queridos, mas percebem que a comunicação é impossível. É nesse instante que o arrependimento floresce, não como culpa, mas como reconhecimento do valor da vida. A partir daí, inicia-se o processo de cura. Mentores luminosos se aproximam, irradiando serenidade, convidando ao descanso e à prece. A alma é amparada, envolta em vibrações de amor e silêncio. E mesmo nesse silêncio, ela escuta. Escuta o choro dos que ficaram, as preces dos que amam, a saudade dos que perdoam. Essas vibrações se transformam em pontes. É por elas que muitos espíritos são resgatados de regiões de dor, guiados de volta à claridade do amparo. Por isso, cada oração dirigida a quem partiu antes do tempo é um fio de luz que se lança na imensidão, sustentando a alma que tenta se reerguer. Hoje,
Ao falarmos dessas marcas espirituais, não buscamos julgar, mas compreender. Cada existência é um livro, e o suicídio é apenas uma página, dolorosa, mas não final. As leis divinas não são punitivas, são educativas. E cada alma, mesmo ferida, será conduzida novamente ao aprendizado da vida quando estiver pronta. O amor não se apaga, a existência não termina, e o último suspiro não é o fim, é o início de um novo despertar. Há dores que não cabem nas palavras, são como rios subterrâneos que correm dentro de nós, silenciosos, profundos, sem nunca cessar. Aqueles que perdem alguém por suicídio conhecem esse tipo de silêncio, o que não pede respostas, mas acolhimento. E é nesse silêncio que nasce a pergunta que atravessa séculos, religiões e consciências. O que acontece com a alma que decide encerrar a própria vida? Alguns dizem que ela se perde, outros que é punida. Mas o Espiritismo ensina algo infinitamente mais justo e amoroso. Ninguém está perdido para sempre. O espírito que rompe o fio da vida não é lançado ao castigo, mas convidado ao aprendizado. E o primeiro passo dessa travessia é o reconhecimento, o despertar para a continuidade da existência. Imaginemos um instante após o último suspiro. A alma, ainda envolta pelas vibrações do corpo físico, sente-se confusa. O ambiente ao redor parece o mesmo, mas algo mudou. O toque já não encontra resistência. O som chega distorcido. As pessoas não respondem. O coração, que antes pulsava, agora é o pensamento que pulsa. A vida continua, mas em outro ritmo, outra densidade. Muitos espíritos descrevem esse momento como um sonho sem fim. Alguns percebem o corpo sendo velado, tentam chamar, gritar, tocar os que amam. Outros se recolhem tomados por um torpor suave. E há também os que se encontram em ambientes cinzentos, criados pela própria vibração mental, onde o tempo parece parado. Nada disso é castigo, é sintonia. A mente cria o espaço que precisa para compreender o que viveu. É nesse cenário que a misericórdia divina se manifesta. Mentores e equipes socorristas se aproximam, conduzindo os recém-desencarnados a regiões de tratamento espiritual. Alguns são levados a hospitais colônias, onde o amor é o remédio e a prece é o alimento. Outros permanecem temporariamente próximos da terra, acompanhados por espíritos familiares que os amparam. Cada caso é único, pois o sofrimento é pessoal, moldado pelas emoções que antecederam a partida. Mas, diante de todas essas diferenças, uma verdade se repete: a vida continua. E esse é o primeiro critério espiritual que os mentores nos ensinam para compreender o fenômeno da desencarnação voluntária. Nada termina no instante da morte. Enquanto o corpo silencia, a consciência desperta. Enquanto os olhos se fecham, a alma se abre. O suicídio não é uma interrupção definitiva, mas uma mudança de estado, como alguém que, ao mergulhar nas águas profundas, descobre que o oceano é muito maior do que imaginava. E mesmo ali, nas sombras, a luz encontra caminho. Os mentores dizem que há em cada alma arrependida uma centelha de vida que jamais se apaga. É por ela que o socorro chega, às vezes em forma de lembrança doce, às vezes pela vibração de uma prece, às vezes por um sonho em que o espírito reencontra, ainda que por instantes, o olhar de quem ama. Essas pequenas manifestações são o início do resgate. A alma começa a lembrar que é amada, que não foi esquecida, que ainda pode recomeçar. E para quem ficou na terra, o sofrimento também é parte dessa ponte. O luto pelo suicídio é diferente, mais denso, mais confuso. Vem acompanhado de culpa, de perguntas que não cessam. Mas o Espiritismo ensina que o amor, quando orado, atravessa dimensões. A vibração sincera de quem ora alcança o espírito como uma brisa de alívio, quebrando o torpor do arrependimento. Por isso, nenhuma oração é em vão. Cada pensamento elevado é um passo para o reencontro. E é nessa troca invisível que a cura começa. O espírito, tocado pela prece, começa a sentir novamente a presença da vida. As névoas mentais se dissipam. Surge o desejo de entender, de reparar, de seguir adiante. É então que os mentores o conduzem a planos de aprendizado,
onde estudará as causas da própria dor e compreenderá o valor da existência. A reencarnação futura será o instrumento divino de reajuste e libertação. A pergunta que move o coração humano, o que acontece com a alma após o suicídio, encontra resposta na sabedoria divina. Ela é acolhida, cuidada e reconduzida à luz de acordo com sua necessidade e arrependimento. A justiça de Deus não é feita de punição, mas de oportunidades de recomeço. A dor não é sentença, é caminho. E quem ora por aquele que partiu antes do tempo se torna parte da equipe de resgate espiritual. A cada pensamento de perdão, uma nova luz se acende no plano invisível. A cada lágrima sincera, um novo fio se lança entre mundos. Assim o amor vence a morte. De ambos os lados da vida, há instantes na eternidade em que a alma, ainda cercada pelas brumas do arrependimento, começa a pressentir uma presença silenciosa. Não é voz, nem imagem, mas um sentimento que diz: você ainda é amado. É assim que se inicia a primeira resposta do céu para as dores da terra, porque antes de compreender as leis que regem a vida, o espírito precisa sentir novamente o que é o amor. Os mentores espirituais descrevem esse momento como o amanhecer após uma longa noite. A alma exausta ainda tenta se esconder do brilho que se aproxima, mas a luz é paciente. Ela não invade, envolve, vai dissolvendo as sombras pouco a pouco, até que o ser se recorda de si mesmo. Eu existo, eu continuo. É nessa lembrança que o primeiro sopro de esperança surge. O espírito começa a perceber que sua dor, embora profunda, não é eterna. Tudo o que viveu, a solidão, o medo, o desespero, agora se revela como parte de uma lição maior. E os mentores dizem que nenhum sofrimento é inútil quando se transforma em compreensão. Um dos guias espirituais que acompanham esses resgates descreveu certa vez: a alma suicida não é punida. Ela é tratada como um enfermo da alma que precisa de descanso e amparo. O amor é o remédio e o tempo, o enfermeiro. Essas palavras ecoam com doçura nas regiões de tratamento espiritual. Ali não há julgamento, há escuta. O espírito é convidado a falar, a desabafar, a recordar, a entender. E ao narrar suas dores, começa a curá-las. Cada confissão vibratória, cada pensamento sincero de arrependimento é registrado no campo energético como um pedido de luz. E a resposta vem, não em forma de castigo, mas de amparo. Imagine uma pena leve flutuando num raio de sol. Assim, é o início da regeneração. Lento, silencioso, mas constante. A alma vai se tornando mais translúcida à medida que o amor penetra suas fibras espirituais. Os mentores tocam-na com vibrações de serenidade, como quem acaricia uma criança que acorda assustada. E pouco a pouco, o espírito começa a se lembrar de algo esquecido, que jamais esteve sozinho. A compreensão espiritual revela que, mesmo nos instantes mais escuros, nunca estamos abandonados. Há equipes invisíveis que se movem em nosso favor, respondendo às preces dos que nos amam e às súplicas silenciosas do próprio coração. Elas se aproximam quando o arrependimento se transforma em desejo sincero de recomeçar. E é aí que a jornada da alma realmente começa. Os mentores afirmam que, no estudo dos planos espirituais, há uma sequência de percepções que a alma vivencia após o suicídio, verdadeiros degraus de despertar. Daqui a pouco conheceremos 5 revelações espirituais que descrevem essa travessia com clareza e ternura. Mas antes, é preciso compreender a primeira delas, a presença constante do amor divino. Essa é a base de tudo. Não há sombra capaz de resistir ao amor que sustenta o universo. Mesmo quando a criatura se afasta, o Criador permanece ao seu lado. Mesmo quando a mente grita, não quero mais viver, o Espírito Eterno sussurra, eu ainda sou. Essa lembrança é o ponto de retorno. É por ela que o arrependimento se transforma em reconstrução. Emmanuel, através de Chico Xavier, escreveu: o amor é a força de Deus que recolhe o ser onde quer que ele se encontre, sem exigir condições, apenas oferecendo caminho. E esse caminho se abre lentamente, feito de reencontros, de aprendizados e de perdão. Muitos espíritos relatam, após serem acolhidos, o reencontro com almas que um dia feriram.
ou que foram feridas por eles. Esses reencontros não têm o peso do castigo, mas o perfume da oportunidade. São almas que se unem em projetos de reparação futura, preparando-se para reencarnar e corrigir, com o amor, o que a dor desfez. Há também aqueles que recebem a visita espiritual de familiares que ainda vivem na Terra. Durante o sono físico, o espírito encarnado pode ser conduzido até o ser amado em tratamento. O abraço acontece em planos sutis, mas a emoção é real. Tão real que muitos acordam chorando, sentindo que sonharam algo diferente. Esses encontros são os primeiros fios de luz que ligam o arrependimento ao perdão. E são os mentores que permitem que isso aconteça, como parte do processo de cura. A alma aprende então a respirar novamente. O remorso cede espaço à esperança e a lembrança da vida perdida transforma-se em desejo de recomeçar. Cada passo dado na direção da luz é acompanhado por preces e vibrações amorosas. Nada é esquecido, nada é em vão. O amor que uma vez se julgou perdido volta como força de reconstrução. E quando a alma entende que a dor não a define, mas a desperta, ela está pronta para receber as próximas revelações, aquelas que explicam como o arrependimento se transforma em progresso e o sofrimento em sabedoria. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos sobre o destino das almas que interrompem a própria vida, a resposta veio com a clareza de um farol em meio à tempestade. O homem não tem o direito de dispor da própria vida, mas Deus, em sua infinita bondade, sempre concede meios de reabilitação. O Livro dos Espíritos, questão 957. Nessa simples frase se encontra todo o equilíbrio entre justiça e misericórdia. Não há condenação eterna, apenas consequências naturais, como o eco que retorna após o grito. Cada ato gera vibrações que se propagam pelo universo espiritual, e a alma é envolvida por aquilo que criou. Mas o amor divino é a lei que sustenta tudo, e ele nunca se apaga. Os mentores explicam que o espírito suicida passa por um processo de despertar semelhante a uma convalescença. Primeiro vem o torpor, um estado de sono vibratório, em que o ser é protegido da própria dor. Depois o reconhecimento, a lembrança do que fez, a saudade dos que ficaram, a percepção de que a vida continua. Por fim, o arrependimento sincero, que é o início da cura. Em cada fase, há equipes espirituais que atuam como médicos da alma, aplicando fluidos restauradores, magnetizando pensamentos de esperança, conduzindo o espírito à compreensão de que ninguém morre em vão. No plano espiritual, o arrependimento não é um castigo, é uma libertação. Ele funciona como uma luz acesa no interior da consciência, dissolvendo a escuridão. Por isso, os mentores dizem que a dor moral é apenas o reflexo do aprendizado em curso. Ela não vem de fora, vem do íntimo, e quanto mais o espírito aceita a ajuda divina, mais rápido se eleva. Há espíritos que despertam rapidamente e logo são recolhidos a colônias de restauração, como Câmara da Paz, Hospital Esperança e outras descritas por André Luiz. Nesses locais, as vibrações são suaves, a atmosfera é de amor e ordem. Os recém-chegados são recebidos por instrutores que lhes explicam o que ocorreu, e suas lembranças começam a se reorganizar. Com o tempo, eles passam a colaborar no auxílio de outros irmãos em sofrimento, porque o amor ativo é o remédio mais eficaz para curar a própria dor. Um dos ensinamentos mais belos trazidos pelos mentores é este: nenhuma alma retorna à luz sem aprender a amar de novo. É por isso que, ao longo da recuperação, o espírito é convidado à oração, à gratidão e à escuta interior. E mesmo quem ainda está encarnado pode se conectar a essa vibração. Agora, feche os olhos por um instante. Respire suavemente. Sinta o ar entrar e sair, como ondas tranquilas que lavam o coração. Permita-se imaginar uma luz dourada descendo sobre sua cabeça e se espalhando pelo peito. Essa luz é o amor divino, silencioso, constante, paciente. Respire dentro dela. Com cada expiração, solte a culpa. Com cada inspiração, acolha a paz. Durante 60 segundos, apenas sinta: você é alma, e a alma é eterna. Essa simples prática, ensinada pelos mentores, é um exercício de sintonia.
Toda vez que um pensamento sombrio tentar se aproximar, o espírito pode recorrer a ela, como quem reacende uma lamparina no meio da noite. A luz que se emite atrai forças semelhantes, e os benfeitores se aproximam mais facilmente. Essa é a lei das afinidades vibratórias. Aquilo em que se pensa multiplica-se ao redor. Por isso, os instrutores espirituais recomendam cultivar 3 sentimentos fundamentais após o sofrimento. Gratidão, porque ela atrai vibrações de reequilíbrio. Humildade, porque abre espaço para o socorro divino. Esperança, porque renova as forças e inspira o recomeço. Aquele que compreende essas 3 chaves começa a transformar a dor em caminho de evolução. Os mentores descrevem que, ao aprender a agradecer pela oportunidade de recomeçar, o espírito começa a irradiar uma luz prateada, sinal de que suas vibrações se alinham novamente com o amor universal. E quando essa vibração se estabiliza, ele é preparado para novos estágios de aprendizado e mais tarde para a reencarnação reparadora, não como castigo, mas como bênção de continuidade. A explicação doutrinária nos mostra que a morte não encerra nada, apenas muda o cenário da lição. A vida espiritual é a verdadeira escola, e cada encarnação é um capítulo do mesmo livro. O suicídio, por mais doloroso que seja, é uma vírgula, não um ponto final. A alma, tocada pela misericórdia divina, prossegue sua jornada, agora consciente do valor da existência e da beleza do amor. Depois que o coração se acalma e o espírito compreende que a vida não termina no túmulo, surge uma nova pergunta: como seguir daqui? É nesse instante que o aprendizado se transforma em movimento. Os mentores dizem que a cura espiritual não acontece apenas no além. Ela começa agora, nas pequenas escolhas diárias que elevam a vibração da alma. A primeira delas é a gratidão. Gratidão por estar vivo, por respirar, por poder aprender, ainda que entre lágrimas. A gratidão não é negação da dor, é reconhecimento do sentido oculto que ela carrega. Quando o coração agradece, mesmo sem entender, ele muda de frequência. E nessa nova vibração, os socorristas espirituais encontram caminho para atuar. É como abrir uma janela para que o ar puro da esperança entre e disfarce o peso do desespero. Os espíritos ensinam que um simples obrigado mental, dito com sinceridade, tem poder de mudar o campo vibratório de uma pessoa inteira. Por isso, nos momentos de angústia, o exercício é simples: respirar, agradecer e permitir que o amor de Deus circule novamente. Essa prática, quando repetida, transforma-se num hábito espiritual capaz de dissolver antigas dores. Outra postura essencial é a humildade. A humildade espiritual não é submissão, é sabedoria. Ela nos lembra que não estamos sozinhos e que a vida, mesmo quando difícil, é guiada por mãos amorosas. Quando a alma se humilha diante de Deus, não por culpa, mas por reconhecimento, o orgulho se desfaz e com ele desaparece boa parte da dor moral que gera desequilíbrio. Emmanuel dizia que a humildade é o espelho da luz divina refletida no coração humano. Quem aprende a dizer Senhor, eu confio, mesmo entre ruínas, já começa a reconstruir os alicerces do próprio destino. E há ainda uma terceira chave: a paciência. Muitos espíritos em tratamento espiritual aprendem que o tempo é um remédio invisível. Nada floresce antes da hora certa. Assim também é com o perdão e a reconciliação. O tempo da alma é diferente do relógio terreno. Às vezes, o que parece demora é, na verdade, a preparação para uma nova etapa. Ter paciência é permitir que Deus trabalhe dentro de nós, mesmo quando não vemos resultado imediato. Para quem ficou na terra, a atitude prática também é necessária. Se o luto ainda dói, transforme a saudade em prece. Fale com o ente querido desencarnado em pensamento, com amor e serenidade. Não o chame com desespero, pois isso o prende, mas envolva-o em luz, dizendo: você está em paz, eu confio em Deus, e o amor entre nós continua. Essa simples vibração cria um laço de consolo entre planos, fortalecendo quem partiu e aliviando quem ficou. Se o tema do suicídio toca feridas pessoais, procure ajuda, espiritual e humana. A espiritualidade nunca substitui o cuidado terreno, e o cuidado terreno
nunca substitui a fé. Ambos se completam. Buscar apoio é um gesto de coragem, não de fraqueza. É reconhecer que a vida vale o esforço. Os mentores explicam que toda alma que pede ajuda em pensamento sincero recebe resposta. Pode não vir da forma esperada, mas sempre chega, através de um amigo, um livro, uma música, uma prece, um sinal. O universo responde quando o coração se abre. Nesse caminho de reequilíbrio, um passo simples pode ser dado ainda hoje. Ao acordar, antes de olhar o celular, feche os olhos por alguns segundos e diga mentalmente: hoje quero ser instrumento de luz. Essa intenção molda o campo energético para o resto do dia. O pensamento, quando purificado, se torna uma prece constante. E cada boa ação, um sorriso, um perdão, uma palavra gentil, é uma semente de paz que retorna multiplicada. Os espíritos esclarecem que cada gesto de amor, realizado em memória de alguém que partiu, é como uma flor depositada no jardim da alma. Essas flores são vistas e sentidas no mundo espiritual. A energia delas alcança o ser querido, despertando emoções de consolo e recomeço. Por isso, o melhor tributo aos que se foram não é o pranto, mas a transformação. Transformar a dor em serviço, o luto em compaixão, a saudade em oração. Essa é a maneira mais pura de continuar o vínculo em vibrações de luz. A alma que compreende o valor desses passos simples começa a ajustar a sintonia da própria existência. A vida deixa de ser um peso e passa a ser uma escola. Cada amanhecer se torna uma nova lição. E quando o espírito decide caminhar, mesmo ferido, o céu inteiro se move para ajudá-lo. As marcas do passado não definem o futuro, apenas lembram de onde viemos. E o amor, paciente e sábio, segue nos convidando a recomeçar. Porque, na verdade, nenhum de nós caiu. Apenas estamos aprendendo a levantar. Há momentos em que o coração sente, antes mesmo de entender. Um perfume que aparece sem razão. Uma música antiga que toca justamente no instante em que a saudade aperta. Uma brisa que roça o rosto como se fosse um carinho conhecido. Muitos chamam isso de coincidência. Os espíritos chamam de lembrança amorosa. Mas como saber se um sinal vem realmente do mundo espiritual ou se é apenas imaginação? Os mentores explicam que o discernimento é essencial. Nem todo sonho é visita, nem todo pensamento é comunicação, mas todo amor verdadeiro cria pontes entre dimensões. E existem critérios claros que ajudam a reconhecer quando um sinal vem da luz. Primeiro critério: a serenidade que permanece. Um sinal autêntico não provoca medo nem inquietação. Ao contrário, ele traz paz. Mesmo que lágrimas surjam, são lágrimas brandas, de alívio, não de desespero. O espírito elevado jamais se manifesta para gerar perturbação. Ele se aproxima para acalmar. Quando, após o fenômeno, o coração se sente mais leve, é provável que tenha recebido um toque do além amparador. Segundo critério, o contexto significativo. Os mentores dizem que os sinais verdadeiros nunca são aleatórios. Eles acontecem em momentos em que a alma está aberta, em oração, em lembrança sincera, em um instante de recolhimento. É como se a sintonia se estabelecesse de alma para alma. Por isso, o sinal costuma carregar um sentido pessoal. Uma palavra, um número, um objeto, uma melodia que apenas quem ama reconheceria. Nada é casual quando o amor está envolvido. Terceiro critério: o valor moral da mensagem. Tudo o que vem do plano superior inspira o bem. Não há ameaças, pressa, nem promessas vazias. As mensagens autênticas convidam à paciência, ao perdão, à paz. Mesmo quando falam de provas e recomeços, o fazem com ternura. O espírito de luz nunca dita ordens. Ele aconselha com amor. Essa vibração moral é o selo da autenticidade espiritual. Quarto critério: a confirmação externa. Frequentemente, após um sinal interior, algo se manifesta fora de nós. Uma frase ouvida por acaso, um livro que se abre justamente na página certa, uma prece que responde ao pensamento. Essas confirmações não são coincidências, mas ecos da sintonia estabelecida. O universo espiritual repete as mensagens importantes até que a alma compreenda. O que se repete com doçura
é quase sempre resposta divina. Quinto critério: o tempo e a repetição harmônica. Os sinais verdadeiros não são insistentes nem teatrais. Eles retornam de forma suave e espaçada, respeitando o livre-arbítrio. A presença do além é discreta, paciente, silenciosa. O amor não força portas. Ele espera que o coração as abra. Os mentores relatam inúmeros casos em que essas manifestações transformaram o sofrimento em esperança. Um deles fala de Elisa, uma mãe que perdeu o filho em circunstâncias trágicas. Durante meses, ela chorava todas as noites, pedindo um sinal. Certa madrugada, exausta, adormeceu com a Bíblia ao lado. Ao acordar, uma pétala branca repousava sobre a página aberta no Salmo 30. Transformaste o meu pranto em dança. Ela não sabia de onde viera aquela flor, mas soube de imediato que era a resposta. Um lembrete de que o amor continua. A partir desse dia, a dor dela começou a mudar de forma. Não desapareceu, mas passou a vibrar em esperança. Histórias como a de Elisa acontecem todos os dias. Não são milagre no sentido místico, mas consequência natural da lei das afinidades. O pensamento é um fio de energia, e quando sustentado pelo amor, torna-se um canal real de comunicação. Os espíritos amigos captam essa vibração e a devolvem em forma de sinais perceptíveis. Quanto mais elevada a emoção, mais clara a mensagem. Por isso, os mentores orientam: busque o silêncio interior. É nele que as respostas chegam. A mente agitada gera ruído. O coração sereno cria espaço para a intuição. E a intuição é a linguagem mais pura do espírito. Se você sente saudade de alguém que partiu, ore com ternura. Peça não um sinal, mas a paz de compreender que o amor de vocês continua. Quando o coração está em paz, o sinal verdadeiro se manifesta naturalmente, sem precisar ser chamado. E quando ele vier, receba-o com gratidão, mas não se prenda a ele, porque o verdadeiro reencontro acontece dentro e não fora. O Espiritismo nos ensina que o laço entre mundos não é feito de palavras, mas de vibração. Por isso, o maior sinal que um espírito pode enviar é a transformação moral de quem ficou. Quando a dor se converte em compaixão, quando a perda inspira caridade, quando a saudade se torna prece, então o reencontro já aconteceu. E é nesse ponto que a alma compreende a promessa divina. Nenhum amor se perde, apenas muda de forma. O que parecia ausência é presença em outro tom. O que parecia fim é apenas o começo de uma nova sintonia. Quando o corpo silencia e o coração dá seu último compasso, não há fim, há passagem. A alma livre do peso da carne desperta num novo estado de consciência. A vida espiritual não é um além distante, é o aqui expandido, onde os pensamentos ganham forma e o amor se torna substância. E é nesse instante de despertar que se revelam as verdades que os mentores tanto desejam que compreendamos. A primeira revelação é simples e poderosa. Ninguém morre sozinho. No momento do desprendimento, emissários espirituais se aproximam, amparando o ser em silêncio e luz. Mesmo quando o ato foi desesperado, mesmo quando a mente estava confusa, a misericórdia chega. Esses mentores irradiam vibrações de ternura que suavizam o choque do desligamento. O espírito, ainda envolto em névoas, sente uma presença calma, e é por essa presença que começa o processo de resgate. A segunda revelação é que a consciência continua inteira. Nada do que somos se perde. Sentimentos, lembranças, laços e desejos permanecem apenas em outro grau de percepção. Por isso, o espírito reconhece os próprios erros e compreende o valor da vida com mais profundidade. Ele vê o que antes não via, as pessoas que amava, as oportunidades que deixou, as mãos estendidas que não percebeu. Mas esse reconhecimento não é castigo, é despertar. É o momento em que a alma entende que o sofrimento vivido não foi punição, mas aprendizado necessário à própria evolução. A terceira revelação é que o arrependimento é remédio e não sentença. Ao contrário da culpa terrena que paralisa, o arrependimento espiritual cura. Ele surge quando o espírito percebe que a vida continua e deseja refazê-la com consciência e amor. Nesse instante, vibrações sutis o envolvem. Preces dos encarnados,
lágrimas transformadas em luz, pensamentos elevados que chegam como bálsamo. O arrependimento sincero abre o coração e o amor divino flui novamente. A alma aprende que a dor pode se tornar ponto de partida para um novo caminho. A quarta revelação é a mais consoladora. Há lugares de cura no além. São colônias espirituais, hospitais da alma, onde espíritos dedicados acolhem os que chegam marcados pela dor. Não há gritos, não há condenação, há serenidade. Cada espírito é tratado como um viajante cansado que precisa repousar. Ali, o tempo tem outro ritmo. Os dias são feitos de aprendizado e prece. A energia desses lugares é de amor silencioso. E cada prece vinda da terra é recebida como um raio de luz que fortalece o tratamento. É por isso que os mentores insistem. Nenhuma oração é em vão. A quinta revelação é a promessa divina do recomeço. Toda a alma voltará à vida quando estiver pronta para recomeçar. Reencarnar não é punição, é oportunidade. É o amor de Deus oferecendo à criatura o cenário ideal para reparar, aprender e crescer. O espírito retorna com novas provas, mas também com novos dons. A sensibilidade aprimorada, a empatia despertada, a compreensão que antes faltava. Assim, o que um dia foi dor se transforma em sabedoria. O que foi desespero se torna fé. E o que foi queda se torna degrau. Essas 5 revelações formam um mapa da misericórdia divina. Elas mostram que o suicídio, embora doloroso, não é o fim do amor nem da vida. É um desvio na jornada, corrigido pela paciência e pelo amparo espiritual. Nenhuma alma é esquecida, nenhuma lágrima é desperdiçada, e cada pensamento de luz enviado por quem ficou é um lembrete celestial de que ainda há esperança. Os mentores ensinam que, quando o arrependimento se converte em desejo sincero de servir, o espírito começa a se libertar das marcas vibratórias do ato. Ele passa a trabalhar, ajudar, ensinar, serve nas zonas de dor, amparando outros que sofrem, e ao servir, cura-se. A cada gesto de amor, as vibrações densas se dissipam, até que a alma, novamente luminosa, possa reencontrar os entes amados em planos de harmonia. E assim, o ciclo se completa. A dor gera consciência, a consciência gera amor, e o amor gera luz. Hoje, talvez você traga no coração a lembrança de alguém que partiu antes do tempo. Saiba, ele não está perdido. Está sendo cuidado, educado e amparado por forças que jamais descansam. O amor que une a essa alma é um fio eterno, e enquanto houver oração, esse fio continuará vibrando entre mundos. E se em algum momento da sua vida você sentiu algo semelhante, uma presença sutil, um arrepio de ternura, uma lembrança que aquece o peito, escreva nos comentários apenas a palavra escutei, porque quando o amor fala, a alma reconhece a voz. Quando o episódio da dor se transforma em entendimento, algo silencioso acontece dentro de nós. O coração já não busca respostas desesperadas, busca paz. E a paz é o idioma das almas que compreenderam o propósito do amor. Falar sobre o suicídio é tocar uma ferida coletiva, mas também é abrir uma janela para a misericórdia divina, que nunca cansa de reerguer os que caíram. Os mentores dizem que diante de cada alma arrependida, a compaixão de Deus se curva. Não há voz que grite culpado. Há braços que dizem volte. A justiça divina é mãe, não juíza. E no abraço dessa justiça, todo espírito encontra refúgio. A dor, quando compreendida, se converte em luz. O erro, quando reconhecido, se transforma em degrau. Assim, a eternidade segue ensinando. Ninguém está condenado, apenas em aprendizado. Para quem ficou, a mensagem é de serenidade. Não é preciso carregar a culpa, pois ninguém é responsável pelas escolhas alheias. Cada um tem seu tempo, sua luta, seu instante de libertação. O amor, e só ele, tem o poder de curar ambas as margens da vida. Por isso, ao recordar quem partiu antes da hora, não fixe a mente na dor do momento final, mas na beleza do que foi vivido. Cada riso compartilhado, cada abraço sincero, cada lembrança boa é uma oração silenciosa que o espírito escuta como melodia de consolo. A vida é uma escola que prossegue além do corpo, e todos nós, os que estão aqui e os que já seguiram,
continuamos aprendendo sob o mesmo sol de Deus. Não há separação real, apenas diferentes frequências de existência. Quando oramos, sintonizamos essas frequências e reencontramos os corações amados em vibrações de paz. Por isso, continue orando. Ore sem pedir sinais. Ore por gratidão. Agradeça pela oportunidade de amar alguém a ponto de sentir falta. Essa saudade é a prova de que o amor foi verdadeiro. O Espiritismo nos lembra que cada vida é um capítulo de um livro muito maior, escrito por mãos divinas e revisado pela própria consciência. O suicídio não apaga o enredo, apenas insere uma pausa, um espaço para a reflexão. Mais cedo ou mais tarde, a alma retoma a narrativa, mais forte, mais lúcida, mais disposta a servir. E a reencarnação é o presente que Deus concede para que possamos corrigir com o bem o que um dia destruímos com a dor. Emmanuel escreveu: nenhum sofrimento é inútil quando aceito com fé. A lágrima que se transforma em oração é semente de luz no solo do coração. Transformar dor em oração é a mais alta forma de amor. É reconhecer que a vida é eterna e que todos caminhamos sob o mesmo olhar compassivo. E é nessa compreensão que encontramos a verdadeira liberdade espiritual. A liberdade de perdoar, de recomeçar e de confiar. Se neste instante há algo que dói em você, uma perda, uma saudade, uma lembrança que ainda aperta, feche os olhos e imagine o universo inteiro respirando junto com você. Sinta o ar que entra e sai. Esse ar é vida, é energia, é Deus. Deixe que ele leve o peso e devolva o alívio. Repita em silêncio: eu aceito a vida. Eu confio na luz. Eu sou parte do amor que sustenta o universo. Essas palavras não são prece decorada. São vibração de reencontro. Porque quando a alma aceita a própria continuidade, ela desperta para a beleza do servir. E servir à luz é a forma mais pura de agradecer.